Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Olá, você sintonizado na TV Alterosa. Bem-vindo ao Saber Viver. Bom dia, Pablo. Bom dia, Mel. Bom dia a todos vocês. Um belo sábado para quem está em casa nos acompanhando. Hoje vamos falar de saúde, autocuidado e soluções. Pilates, Divórcio em cartório, artrose, bronquiolite, Deepfy, clínica multidisciplinar, quadro Mulheres de Minas e suas histórias. transformando vidas. E a nossa equipe de colunistas. Saber não ocupa espaço, venha viver mais. Muito bom dia. Começamos o programa com uma dica de ferramenta para a sua empresa, hein? É o Deepfy e no bate-papo a seguir falaremos sobre ele. O autoconhecimento é um fator determinante na transformação das nossas vidas, mas por onde começar? Tem diversas ferramentas e quem veio trazer esse tema aqui pra gente, importantíssimo, é a Liliane Carmo. Seja muito bem-vinda ao Saber Viver, Liliane. Obrigada, é um prazer estar aqui para falar de algo que eu acredito tanto, né? E eu falo que o autoconhecimento, né, Rafa, muito mais do que uma jornada pessoal, é uma necessidade profissional nos dias de hoje. E conta já pra gente aqui desse aplicativo transformador que eu estou apaixonada já, desde já, viu? Que ótimo. Então, o Deepfy nasceu com a linda missão de tornar acessível o autoconhecimento para o máximo de pessoas possível. E a gente fez isso de uma maneira muito inovadora, com uma jornada simples, amigável, interativa, porque tem que fazer sentido para todos, né? Hoje em dia é muito importante você se perceber, reconhecer seus talentos, seus pontos de atenção, né? Como que você se percebe no mundo, né? Aquilo que te drena, aquilo que te nutre, né? Maravilhoso. E a gente escolheu fazer isso de uma maneira que fizesse sentido para todos os públicos. E não só um fator pessoal de desenvolvimento, mas você também está trazendo isso como um facilitador para dentro de empresas, de escolas. Conta isso pra gente. Exatamente. Autoconhecimento, assim como propósito, a gente não tem essa cultura, né? A gente não Sim. acha para comprar no supermercado, né? Por A onde gente começar, onde eu vou acessar. Exatamente, a gente não nasce com autoconhecimento, precisa investir. Então, a gente se preocupou em fazer uma ferramenta muito segura para ser libertadora, né, e não limitadora. E dentro das empresas, a gente encontra muitas ferramentas robustas, complexas, né? E hoje em dia, liderança, ninguém tem tempo. Então, a nossa missão é simplificar esse processo para que lideranças mapeassem a sua comunidade, seu time, sua equipe, para fazer uma liderança mais assertiva, mais eficiente, com mais sentido e propósito, né? E quando eu vou para dentro das escolas também, os alunos hoje em dia precisam de conhecer, se reconhecer, melhorar suas relações, né? Primeiro, a relação dele com ele mesmo, né? Com os colegas, ter maturidade para fazer escolhas, né? Da sua carreira, da sua vida, que seja alinhada com seus valores, com seus desejos. Olha, eu sou uma apaixonada por autoconhecimento, eu sempre falei isso, que isso deveria ser uma matéria escolar, viu? Concordo com você. Eu falo que se reconhecer e se conhecer é um ato de coragem. E a gente tem que ser muito empático nesse processo, porque a gente tem que abraçar não só os nossos talentos, mas também todas as nossas gaps. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, né? Então a gente tem que focar no que a gente tem de bom, né? Às vezes a gente olha para o lado, o colega está fazendo aquilo melhor, mudou o contexto, vai me beneficiar e não o colega, né? Mas eu ter essa clareza, eu passo a ter direcionamento e foco. Paro de me dispersar com aquilo que não me pertence, que não faz sentido para mim. Sensacional. Parabéns pela iniciativa, pela criação. Já conta para o nosso público aqui como acessar esse aplicativo fantástico aí, se autodescobrir. O Deepfy está disponível em todas as plataformas, pode baixar nas lojas de aplicativo e tenho certeza que vai ser uma jornada, um mergulho maravilhoso. Até mais, pessoal. Obrigada. E chegou a hora da nossa colunista, doutora Thalita Mariana. Olá, Melissa. Olá, pessoal de casa. Muito bom dia. Prazer, meu nome é doutora Thalita Mariana, sou especialista em harmonização orofacial e vim falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. O seu Botox não vai durar 6 meses e quem te falou isso está mentindo para você. A explicação é bem simples. Para que tenhamos a contração muscular, o nosso corpo precisa liberar acetilcolina. É isso mesmo. E quando a gente coloca a toxina botulínica, injeta a toxina, o nosso corpo para de liberar acetilcolina e logo seu músculo vai parar de contrair. E é aí que vem a ciência. De 3 a 4 meses depois da aplicação da toxina botulínica, o nosso corpo super inteligente volta a liberar novamente a acetilcolina e, consequentemente, nosso corpo volta a contrair a musculatura. Eu tenho certeza que já te contaram outras mentiras sobre a toxina botulínica. Será mesmo que você não pode fazer nenhum exercício físico
depois que você fizer o uso, a aplicação da toxina botulínica? Ou será mesmo que você tem que dormir toda vez que faz toxina botulínica sentada ou sentado? Ou será mesmo que você não pode baixar a cabeça? A verdade é que nada disso é ciência. E é por isso que eu te convido a me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de toda atualização que acontece no meio da ROF. Te aguardo na próxima coluna. A circulação de vírus nas escolas é um ponto que os pais devem estar atentos, principalmente por causa da bronquiolite. No bate-papo a seguir, você vai entender os sintomas dessa doença respiratória e como combatê-la. Acompanhe. E agora quem vai conversar conosco é a doutora Isabela, ela que é fisioterapeuta infantil. Vamos falar principalmente da contratação deste profissional para ajudar aí a sua criança, o seu adolescente com a questão respiratória. Isabela, bom dia, bem-vinda ao Saber Viver, viu? Obrigada. Uma honra te receber aqui. Honra é minha. Bom, agora nós temos aquela onda, né, da famosa bronquiolite. Primeiro eu queria que você explicasse o que é bronquiolite, porque muitos pais ou responsáveis acabam não identificando, né? E principalmente o controle dela. Então a bronquiolite ela é um quadro respiratório que vai acometer principalmente as crianças menorzinhos, principalmente os menores de 2 anos, os bebês. São sintomas respiratórios, como chieira, tosse, espirro, aquela melequeira mesmo no nariz da criança, né? Que causa uma insuficiência respiratória, uma dificuldade de respirar. Aquele bebê que fica com o peito cheio, que você escuta como se fosse um miadinho, um gatinho lá dentro, você fala, tem alguma coisa errada. Sim. Isso é bronquiolite. Então, é um vírus, né? Que começa principalmente agora no outono. Agora, Isabela, o mais importante, os pais entram em desespero e aí acabam levando as crianças ali para uma avaliação no hospital e muitos se deparam aí com um diagnóstico mais crítico, precisando de internação. O que a bronquiolite pode ocasionar? Como eu te disse, é uma doença do trato respiratório. Como a gente tem um processo inflamatório acontecendo ali dentro do pulmão da criança, a gente tem alguns sinais que chamam a atenção da gente. Quais são esses sinais? Uma frequência respiratória que aumenta. Então a criança ela vai respirar mais rapidinho. Exatamente. Né? Além da tosse, ela vai ter às vezes uma dificuldade para mamar, começa a engasgar ou não quer mamar. É um neném que geme o tempo todo, que tá chorando, que tá munhando. É um neném que às vezes a mãozinha vai ficar roxa ou até mesmo o lábio, que isso fala pra gente que tá faltando oxigênio no sangue dele. Então é um alerta e um gatilho pros pais que precisa realmente ir para um pronto-socorro com certa urgência. Agora, quando a gente fala de prevenção, por que contratar um profissional fisioterapeuta, principalmente para cuidar dessa situação? Exatamente, principalmente para não chegar nesse ponto de precisar internar o bebê, né, nossos pacientezinhos. A gente consegue prevenir a piora, né, da bronquiolite. Então a gente tem técnicas e recursos hoje que a criança começou a espirrar, começou com uma tossezinha, algo leve, a gente consegue impedir que o processo inflamatório desse pulmão vai agravando. Então a gente tem recursos e técnicas para auxiliar essa remoção de secreção e até mesmo expandir melhor esse tórax desse neném que está cansado. E você, como profissional, consegue esse atendimento para os papais, para os responsáveis? Exatamente. Hoje a gente faz esse atendimento a domicílio, então os pais eles não precisam estar levando a criança a alguma clínica ou principalmente ao hospital desnecessariamente. Hoje a gente tem parceria com pediatras, que a gente faz esse primeiro atendimento em casa, junto com o pediatra, para que ele não precise ir a um pronto-socorro que esse neném para avaliação. Facilita esse diagnóstico também. Facilita muito. E assim dizer que quando a gente leva a criança para o pronto-socorro, o que acontece? Tem mais vírus, tem mais bactérias. Propício a mais coisa, a gente Exatamente, começa uma piora aí gradativa. Olha, Isabela, parabéns pelo seu trabalho, viu? Gratidão por compartilhar aqui conosco. Eu que agradeço, obrigada. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, pessoal. Daqui a pouco tem mais Saber Viver. Até lá, que tal ficar por dentro dos nossos bastidores? Basta seguir lá no nosso Instagram. Anota aí, ó, @programasaberviver.tv. Não fique de fora, tem muito conteúdo por lá, hein? Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Procurando roupas modernas, de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem.
Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Estamos de volta. Agora falaremos de um ótimo exercício, tanto para atletas quanto para quem quer começar a ter uma vida mais saudável. Acompanhe. Quando você escuta atividade Pilates, você relaciona a atividade física ou fisioterapia? Quem veio trazer esse tema aqui hoje pra gente é o Rafael Raso, fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo a Saber Viver, Rafa. Eu que agradeço, Rafa. Já começa falando aí pra gente sobre essa atividade e como diferenciá-la do mercado, sobre o seu tempo de experiência, inclusive ao longo desses 10 anos, para poder diferenciar e explicar isso pro público. Perfeito. Obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite. O que eu digo, eu sou fisioterapeuta, primeiro de tudo, com 18 anos de experiência, então já dentro do mercado, o carro-chefe nosso sempre foi o Pilates, e um Pilates que eu tinha uma linhagem num Pilates clássico, que é o que você mencionou, que é o que a gente vem dentro do mercado mesmo. Só que ao longo dos anos eu fui vendo a necessidade de ir mesclando um pouco as técnicas para eu não ficar preso num Pilates clássico como fisioterapeuta, utilizando o que a gente tinha de atualização de evidência dentro da fisioterapia, e com isso eu fui trazendo e modificando um pouquinho a parte do Pilates. Quando a gente traz um Pilates, vamos dizer assim, funcional, clínico, essa é uma proposta que a gente traz como um diferencial para o público da gente ali dentro do Pilates. Isso foge do Pilates clássico, né? Foge O Pilates clássico a gente poderia ligar isso ao público que mais busca. Hoje que o público que mais busca o Pilates seria o público idoso, né? O que acontece, Rafa? Quando as pessoas pensam sempre em Pilates, todo mundo vem na mente, até aqueles que acham que estão entendendo o que é o Pilates, que é para idoso e para mulher, né? Para gestante. Para gestante. Tipo assim, é uma coisa leve, uma coisa para alongamento, que não vai forçar. Tem muita gente que às vezes nem considera como atividade física. E a proposta nossa é mostrar que a gente consegue atuar nos dois extremos. Sim. Pegar tanto desde o idoso, que a gente pensa num público mais frágil, até um atleta de alto rendimento. Trabalho com atleta recreacional, amador e de alto rendimento. Então, dentro do mesmo espaço, a gente consegue entregar isso. Só que a proposta nossa é um pouquinho mais diferente, porque eu não entrego só uma linha de um Pilates clássico. E o que faz, então, do nosso Pilates ser muito diferente é trabalhar o modelo individualidade. Nós vamos fazer uma avaliação em você, entender o que você precisa. Sim. E vamos conduzir um tratamento de acordo com a sua necessidade. Por mais que você esteja num espaço com 3 pessoas diferentes, mas nós vamos fazer um trabalho voltado para a Rafa, voltado para o seu João e para a Dona Maria. Então, essa é a parte aí que a gente garante a maior qualidade de atendimento para o nosso cliente. Rafa, parabéns pelo seu trabalho. Volte mais vezes para poder falar desse assunto tão importante. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Acompanhe agora o nosso quadro Transformando Vidas. E o Transformando Vidas de hoje está muito especial. Vocês já viram os 2 últimos episódios que foram encantadores, mas hoje eu trouxe os responsáveis que conduzem esse quadro aqui do Saber Viver para que vocês conheçam essas histórias também deles. O professor Wendel e o empresário Olavo Kesen.
professor Wendel, Olavo Kessem, prazer receber vocês aqui no Transformando Vidas de hoje. Só que eu sei que os 2 últimos episódios foram incríveis, vocês conduziram muito bem e trouxeram pra gente realmente emoções. Agora eu quero saber um pouquinho da história de vocês, porque vocês também têm, junto a mim, uma história impactante que hoje a gente acaba transformando vidas de várias pessoas, não é isso? Olavo, conta um pouquinho pra gente quem é o Olavo, como que toda a sua trajetória começou. Melissa, primeiro agradecer o convite, muito obrigado, bom dia. Professor Wendel, meu parceiro, amigo, muito obrigado. Esse quadro foi uma ideia do professor Wendel, uma caminhada que nós vemos fazendo há alguns anos, uma amizade, uma solidez, aos projetos que já existem e a vida passada, o meu histórico passado, o que eu vivi. É uma recompensa ao que eu tanto recebi. Eu sou fruto de projetos sociais. E se esses projetos sociais não tivessem entrado na minha vida, eu não estaria aqui hoje, eu não existiria. E a isso, ao que eu venci, ao que eu estou vivendo hoje, nessa trajetória empresarial, eu consigo retribuir um pouco do tanto que eu recebi. Olavo, conta um pouquinho pra gente quais foram as suas dores. Pode contar? Claro, perfeitamente. As dores, elas iniciaram quando eu tinha 7 anos, né? Elas não permitiram que eu tivesse infância. Você imagina, uma criança de 7 anos que saía com uma caixa de picolé vendendo pelas ruas, ali no bairro das Indústrias, tinha um anel rodoviário, eu atravessava aquilo ali como se pulasse cordas. Eu tive uma infância de um início com 13 anos, assinei a minha carteira de trabalho. Depois eu tive uma barraquinha de cachorro-quente, onde eu viajei pelo Brasil. Essa foi a minha infância e a minha adolescência. E hoje, através dessa dor, eu me tornei um dos maiores empresários, dono da Lock Pirâmide, uma das maiores empresas no ramo de estruturas de evento do Brasil. E através dessas dores, das minhas dificuldades, hoje eu proporciono às crianças, como eu não tive infância, hoje eu levo 960 crianças de graça no Parque Guanabara. Tenho núcleos, eu inauguro agora no Teixeira Dias, 21 cursos profissionalizantes. Pelaquela dor, por meu primeiro trabalho, talvez eu teria uma oportunidade melhor se eu tivesse um certificado. Sim. Então, essas dores me motivaram a ser um grande empresário, gerar emprego, dar condições para que crianças consigam ter o que eu não tive. E superar todas essas dores é muito importante para que realmente hoje as pessoas possam te analisar, avaliar no quesito de quê? Que superação. Até mesmo... Quem que ele transformou? Sim. Até mesmo se inspirarem, né? Exatamente. A gente realmente, você tem que lutar, você tem que acreditar. E, professor Wendel, eu queria que você contasse e compartilhasse um pouquinho conosco também, um pouquinho da sua infância, da onde que veio nessa inspiração de quem você é hoje. A minha infância foi também com muita dificuldade, né? Meus pais saíram do interior, vieram para Belo Horizonte, foram morar de aluguel, né? Compraram a primeira cama e tudo com muita dificuldade. Mas, assim, eu também, assim como o Olavo, vendia chup-chup, picolé e fiz um jornalzinho de bairro para sair vendendo anúncios. Mas ali eu tinha um sonho, que era de entrar na universidade, eu alcancei esse sonho e comecei um projeto, que é um pré-vestibular comunitário, o primeiro da periferia da Pampulha. E ali não parei mais, a nossa missão realmente era transformar vidas, ajudar outros jovens a alcançarem aquilo que eu consegui, com muita dificuldade, com muita luta, e depois veio o Instituto Brasil Melhor, com quase 20 anos, levando cursos profissionalizantes, dando oportunidade para outros jovens. Lá atrás eu tive essa oportunidade, Deus me deu essa oportunidade e hoje eu luto realmente não só nos projetos sociais, mas na política para conseguir transformar a vida das pessoas. E o mais importante, né, o que, vamos falar assim, foi uma salvação para você, diferente do Olavo, foi muito a área da educação e você traz isso hoje com muita força, né, Olavo? Com certeza, o ser professor é isso, é você conseguir levar para o seu aluno, para a juventude, para as pessoas, que ela pode. Se ela tiver força de vontade e buscar isso, esse aperfeiçoamento, se formar, lutar pelos seus sonhos, ela alcança onde ela quiser. Tudo é possível com a força de Deus e com a sua força própria. Eu queria então pegar um ganchinho e explicar um pouquinho com mais clareza para o nosso telespectador como que funciona o quadro Transformando Vidas. Quem pode participar, como participar? Pois é, Melissa, o quadro foi criado exatamente para a gente dar voz para as pessoas que estão no anonimato e que passam, né, por dificuldades, com alguma deficiência, seja uma doença rara, seja o autismo. E aqui esse quadro quer mostrar para a sociedade o estilo de vida dessas pessoas e mais do que isso, poder levar solidariedade.
conseguir aí um parceiro que quer ajudar alguma história, né, uma história difícil. Sim. E a gente mesmo, né, como seres humanos e através dos nossos projetos, através do quadro, a gente leva essa ajuda para diversas pessoas. Então, esse é o objetivo, é mostrar as histórias para que as pessoas possam se sensibilizar e também, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas que a gente está ali, né, conseguindo entrevistar ao longo dessa caminhada. É isso aí, pessoal. Então, este é o quadro Transformando Vida aqui do programa Saber Viver, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas acompanhe os próximos episódios. Fique agora com a nossa coluna de saúde, com a doutora Consolação Oliveira. Olá, bom dia, mundo, bom dia, Brasil, bom dia para você aí de casa. Doença de BC, quando o sistema imune ataca o próprio corpo. Exatamente essa é a condição que envolve uma doença muito séria, rara, que acomete principalmente as mulheres em uma idade mais avançada, mas é uma condição que traz muita dor, muita preocupação por se tratar de uma doença autoimune. Consequentemente, aparece constantemente sinais e sintomas como úlceras na cavidade oral, na boca, úlceras vaginais, pode acometer os olhos, levando a uveíte, e é muito séria porque pode levar à perda da visão e também podendo atacar no sistema neurológico. Então é uma condição muito séria e precisa ser entendida de uma forma mais simples. Como entender? O nosso corpo é como se fosse um batalhão, um exército que protege as nossas células. Porém, quando esse exército ele encontra-se debilitado, ele pode não proteger o nosso corpo, o nosso território, mas atacar as nossas próprias células. Isso quer dizer doença autoimune, e tem algumas situações que podem favorecer esse acontecimento, como por exemplo, alimentos, alterações de hábitos alimentares, como o trigo. Estudos vêm mostrando que ele está relacionado, pode estar relacionado então com a doença de BC. Existem exames que são clássicos, como HLA-B51, que pode ajudar a identificar e, é claro, ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Se você gostou desse tema, me siga para mais informações nesse conteúdo. Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre. O próximo bate-papo é sobre separação. Entenderemos como realizar o processo em cartório e quais as principais regras. Vejam só. E agora eu vou entrevistar o Dr. Gabriel Mansur, especialista em Direito da Família. Doutor, um prazer receber você aqui no Saber Viver, viu? Prazer é meu, Pablo. Doutor, já começo perguntando para você, é um tema polêmico, né? A questão do divórcio, né? Mas com relação ao divórcio no cartório e a diferença dele com relação ao divórcio judicial. Explica para o povo entender melhor isso. Olha, Pablo, o divórcio no cartório é um divórcio muito mais rápido e muito mais confortável emocionalmente. Porque as partes elas precisam ter um consenso sobre aquilo que elas vão partilhar, e é um procedimento que, se tiver tudo certinho, às vezes você demora uma semana para poder resolver sem a necessidade de passar o processo para análise de um juiz. Então, além dos custos serem menores, porque um litígio ele é caro, é um processo muito menos desgastante emocionalmente para as partes. Facilita para todo mundo. Facilita para todo mundo. Agora, o doutor conversava comigo aqui nos bastidores e dizendo o seguinte, olha, eu já fui padrinho de casamento e participei do divórcio daquele casal. Doutor, explica pra gente a diferença, talvez a importância, né, de ter um advogado para ambos ou cada um com a sua parte ali. É importante que tenha separado? Como é que é essa relação? Olha, o importante é que as duas partes tenham conhecimento do direito que está sendo discutido para nenhuma parte ser lesada. Agora, se vai ser um advogado ou dois, cada caso é um caso. Quando as partes elas começam com um conflito, às vezes é importante que cada uma tenha seu advogado para que ele consiga orientar, apaziguar, olhar
o problema de uma forma mais racional e menos emocional. E aí a gente consegue chegar no acordo. Agora, se você já conhece aquele contexto, as partes já estão interessadas em resolver aquilo de uma forma rápida, um advogado já consegue orientar e já consegue tramitar o processo. Nesse caso, se o senhor foi padrinho, ainda é amigo do casal, né? Sim, Casal, claro. Né? Amigo de cada um. A condição é que eu continuasse amigo dos dois. Tá certo. Ó, ainda falando sobre esse assunto, quando envolve menores de idade, agora a legislação parece que permite uma questão extrajudicial? Exatamente, porque antigamente a gente poderia fazer o divórcio em cartório desde que tivesse consenso e não tivesse filhos menores. Hoje, em 2024, né, a lei alterou e você pode fazer esse divórcio no cartório desde que judicialmente você resolva questões sobre guardas e alimentos. Isso estando resolvido, você pode fazer seu divórcio, a partilha, tudo direitinho no cartório, sem problema algum. Pra gente fechar, qual que é a satisfação para advogado perceber que conseguiu fazer aquela separação e que tá todo mundo feliz, deu certo para todo mundo, doutor? O nosso objetivo de vida é terminar com conflito. Quando você faz um divórcio consensual e vê que as partes elas estão satisfeitas com aquilo, que cada um vai seguir sua vida com liberdade, sem pensar em vingança, a gente também se sente remunerado. Então a satisfação que a gente tem é essa. Estando bom para ambas as partes. Exatamente. Gabriel, prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer. As portas do Saber Viver estão abertas para você, tá bom? Vai ser um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Hora de mais um intervalo. Se você quer rever qualquer entrevista, se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Lá temos todas as edições do Saber Viver para você. E o endereço é esse aqui, ó, programasaberviver.tv. É por lá que a gente também confere o nosso podcast, que inclusive são todas as terças e quinta-feira, né, Mel? Exatamente, às 19h30 nós aguardamos vocês por lá também. É isso aí. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Procurando roupas modernas, de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Estamos de volta e agora vou apresentar para vocês um espaço para acolher pessoas especiais. Olha só. Agora nós vamos falar de amor, de cuidado e principalmente cuidado com a família. Esse bate-papo importante vai ser com a Kênia Domingos, ela que é empresária e também é a fundadora da clínica multidisciplinar Kênia Domingos. Bom dia. Bom dia, é um tudo prazer bem? ter você aqui. Igualmente. Viu? Vamos começar falando da clínica, né? Fala um pouquinho da clínica e como esse tratamento multidisciplinar transforma vidas. A clínica Kênia Domingos é um espaço onde atendemos um público típico, com todas as terapias, e um público atípico. Nós somos referência em autismo, em atendimento a autistas, né, e transtornos globais em geral. A clínica surgiu, né, eu comecei a atender sozinha, num consultório, e sempre os pais eu direcionava a outros profissionais, como fonoterapeuta ocupacional, psicopedagoga. Aí um dia surgiu a ideia, poxa, eu vou colocar todos em um lugar só. E foi assim que surgiu a clínica Kênia Domingos.
Sempre procurei um espaço onde fosse aconchegante, familiar, por isso eu busquei uma casa, que é um ambiente bastante agradável e familiar, e onde as crianças também com transtornos ficam tranquilas, né? E os pais também, enquanto elas estão em atendimentos. Verdade, uma casa traz esse aconchego, né? E ter tudo ali ao alcance, isso é muito gostoso. E aí vem daí, então, esse cuidado com a família, né? Porque é muito importante cuidar da família também, né, Kênia? Nós trabalhamos com os pacientes, né, típicos, mas os pacientes atípicos, como o autismo, as famílias também, elas às vezes têm a dificuldade da aceitação tanto do diagnóstico e também ao tratamento, ao lidar com algumas, né, crianças, com seus filhos. E esse acolhimento, eu faço esse acolhimento com as famílias, que é a família entender o que a criança tem. Quando a família recebe o diagnóstico, ela assusta, muitas das vezes ela assusta com o diagnóstico, não sabe por onde começar, o que devo fazer. Eu faço essa orientação, esse acompanhamento com a família. Não só a família, mas também o âmbito escolar, que não é só o tratamento, a gente sempre fala isso, o tratamento ele não é só clínico, a gente também precisa da família e precisa da escola. Então esse acolhimento eu faço. Direciono também a família mesmo, as mães a fazer uma terapia, fazer um pilates. Então às vezes quando as crianças estão lá em atendimento, elas aproveitam esse tempo para elas também. Olha, muito importante isso. E dentro desse tema, né, já que a gente está falando desse cuidado, é muito personalizado, né? Muito personalizado. Eu falo que cada criança, o tratamento é individualizado. Se qualquer criança que você me perguntar, eu sei todo o histórico dela, porque eu faço esse acolhimento e a gente tem esse multidisciplinar, ele funciona, porque a gente tem reuniões quase todos os dias com os profissionais para saber o que é melhor, qual o tratamento melhor, qual o direcionamento é melhor para aquela criança. A gente trabalha com a terapia ABA também, né? Então a gente faz esse atendimento individualizado. Entendi. Olha, muito obrigada, tá? Parabéns pelo muito seu obrigada. trabalho. Eu que agradeço. Tenho certeza que você transforma muitas vidas. Eu muito te agradeço por isso. Eu agradeço. Ficamos por aqui. Chegou o momento de conhecermos exemplos inspiradores no quadro Mulheres de Minas e suas histórias. Bom dia, Melissa. O Mulheres de Minas de hoje vai entrevistar uma jovem mulher, vereadora da cidade aqui pertinho de BH, nossa querida Igarapé. Hoje eu vou conversar com a Francine Saraiva, agora no quadro Mulheres de Minas. Me orgulho de ser quem sou. Me orgulho da minha terra. Me orgulho pois trabalho pelo povo de Minas e pelo desenvolvimento do nosso estado. Sou aquele que luta pela cidadania e combate a sonegação. Me orgulho. Faço parte de uma família dedicada à arrecadação, defensora da justiça fiscal. Eu me orgulho da missão que escolhi, pois do micro ao macro, toda política pública só é possível graças ao nosso trabalho. Eu me encho de orgulho, pois sou auditor fiscal da Receita Estadual. Uma homenagem à FENG e Sindifisco MG. Bom dia, Francine. Bom dia, Wendel. Obrigada pelo convite. Alegria te receber aqui, uma jovem vereadora realmente determinada a fazer diferença e vem fazendo diferença. Mas antes da política, você enveredou para uma outra área, que é a área de saúde. Um sorriso bonito aí traz na caminhada a odontologia. Você formou em odontologia, Francine? Formei em odontologia em 2024 e tive essa surpresa de ingressar na política aí recentemente. Sou natural de Viçosa e moro em Igarapé há 6 anos. Eu mudei para Igarapé e fiz a minha graduação em Betim. E eu que acompanho seu mandato, sei muito bem que você tem no coração essa missão de transformar as vidas, de levar boa política, gestão pública de verdade. Como é que está sendo para você nesse primeiro mandato tão jovem, mulher, na Câmara Municipal, ainda nesse universo um pouco machista que é a política? Mas como é que você está enfrentando isso, Francine? Então, a gente tem vários desafios, né? 735 pessoas depositaram confiança em mim, então é uma responsabilidade muito grande e eu tenho que mostrar para essas pessoas a minha capacidade enquanto mulher, enquanto vereadora, para poder buscar políticas públicas mesmo, para poder mudar a história e a vida das pessoas. E esse é o meu intuito. Eu acho que através da política a gente consegue, de fato, mudar a história e a realidade de muitas pessoas. E o coração palpita forte na política, você se encontrou, realmente essa área é uma missão de vida, você está muito feliz com isso?
Nossa, eu tô muito feliz, tô muito grata. Eu acho que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um e eu tenho certeza que esse é o meu propósito. A minha família toda está inserida dentro da política, então meu tio foi vereador, meu primo é o atual prefeito de Viçosa, meu avô foi vereador, minha tia foi vereadora. Então, assim, a minha família sempre teve essa porta aberta para a população, sabe? Sempre ajudou muito. E quando eu conheci a Daniela, que é a minha atual esposa, ela também foi vereadora, também estava inserida na política. A gente fez muitos projetos sociais e só reafirmou essa vontade de seguir ajudando o próximo e expandindo os leques aí dentro do legislativo. E eu falo que bacana na vida é você ter boas referências, né? Por exemplo, seu primo, conheço muito bem, o Ângelo Schecker, né? É um grande prefeito, quando foi prefeito no passado, fez uma gestão maravilhosa. A Dani também, conheço a Dani há muitos anos, né? A pessoa foi vereadora, realmente fazendo um mandato muito participativo, em prol das pessoas, e isso é bacana, você andar ao lado de pessoas que são referência, que nos ensinam, que nos incentivam. Isso faz toda a diferença, não é isso? Com certeza. Francine? Eu acho que a gente, na política, a gente tem que caminhar junto, sabe? E a gente ter pessoas ali que incentivam a gente, que ajudam a gente tem um projeto muito lindo em Igarapé, que chama Corrente do Bem, porque a gente não consegue alcançar todas as famílias financeiramente sozinhas. Então a gente busca fazer essa ponte, sabe? Uns ajudando os outros mesmo e a gente conseguindo mudar a realidade das pessoas e ajudar as pessoas. É verdade. Olha, Francine, é muito bacana a gente ver, né? Pessoas jovens como você, mulheres na política. Recentemente eu tive com o governador de Minas, na cidade que chama Pedra do Indaiá. Chegando lá, dos 9 vereadores, 5 eram mulheres, a maioria. Isso é raro de acontecer. E ele ficou muito satisfeito, gravou com elas, falou, não, que bacana. E a gente torce sempre para chegar mulheres como você, determinadas e disponíveis e dispostas a fazer o bem, a mudar de verdade, fazendo a política com P maiúsculo. E eu queria que você deixasse agora, Francine, uma mensagem, principalmente para as mulheres que acompanham aqui o Mulheres de Minas. Com certeza. Eu quero que vocês, mulheres, que estejam inseridas na política, tenham força, não desistam. Nós somos capazes de mudar a realidade da nossa cidade, de buscar emendas, recursos, buscar políticas públicas para a gente mudar a vida das pessoas, que o intuito é esse, sempre ajudar o próximo. Quero te agradecer, viu, Francine? Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Mulheres de Minas. É uma honra para a gente mostrar e levar histórias como a sua, que estão fazendo diferença, né, aqui no Colar Metropolitano, na Grande BH. Muita luz aí, que Deus te ilumine nessa caminhada, que você possa subir cada vez mais e se tornar grande referência como você é. Muito obrigado, Wendel. Para mim, você é uma referência e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar a nossa cidade muito. Verdade. Acompanhe a coluna de endocrinologia da doutora Paula Constantino. Bom dia, querida. Bom dia, eu sou a doutora Paula Constantino e hoje eu vim falar para vocês sobre a queda da progesterona e o apagão que acontece no corpo feminino. São queixas muito comuns no meu consultório. Doutora, eu não sou mais eu. Estou irritada, não durmo direito, não tenho mais libido e o corpo parece inchado o tempo todo. E você sabe o que pode causar isso? A queda da progesterona. Um hormônio que muitos ignoram, mas que pode causar um verdadeiro apagão no corpo feminino. A progesterona, ela começa a cair anos antes da menopausa, lá na perimenopausa. Ela é responsável por equilibrar o estrogênio, acalmar o cérebro e regular o sono. Quando ela está baixa, é comum sentir ansiedade, insônia, alterações de humor, ciclos menstruais bagunçados e até dificuldade para emagrecer. E o pior, muitas mulheres passam por isso achando que é coisa da idade ou que estão ficando loucas, e não estão. Elas estão só com os hormônios em desequilíbrio. E a boa notícia é que tem tratamento. Com acompanhamento adequado, é possível repor a progesterona de forma segura, respeitando o corpo de cada mulher. Você não perdeu o controle. Você só precisa de cuidado. A progesterona é mais do que um hormônio. É equilíbrio, identidade, saúde feminina. E quando ela está em ordem, você volta a ser você. Te espero na próxima coluna. Você sente dor, inchaço ou dificuldades para mover os membros? Isso pode ser artrose. Verdade, tá? meu. E trouxemos um especialista para falar sobre ela.
Quem está conosco agora é o Dr. Enio, ele que é cirurgião ortopédico, vai conversar conosco um pouquinho. Bom dia, doutor, bem-vindo ao Saber Viver, viu? Uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é maravilhoso, obrigado. Bom, falar de cirurgia ortopédica, aliás, é aquilo que nós havíamos comentado um pouquinho aqui antes de iniciarmos, né? Todo mundo já pensa logo naqueles locais que são problemáticos, joelho, ombro. Agora, doutor, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que a ortopedia identifica até a questão da artrose, que é o que mais incomoda, né? Sim. Pois é, a artrose é o que a gente chama de desgaste na articulação. Então, assim, a pessoa leiga, né, o público em geral vai dizer, o meu joelho está com desgaste. E o que é esse desgaste? É o desgaste da cartilagem. A cartilagem é uma estrutura muito rica em colágeno que fica entre os ossos. Então, a gente tem cartilagem só nas articulações. E quando essa cartilagem ela se desgasta, a gente tem uma patologia definida como artrose. E aí gera essa dor intensa que todo mundo questiona e reclama, né, doutor? Sim, porque esse desgaste ele gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório é que é responsável pelo quadro de dor. Bom, eu queria que o doutor falasse se tem tratamento, porque né, nesse quesito dor, ninguém quer conviver com ela. A cartilagem, ela é uma estrutura assim, muito pouco vascularizada. Então, ela não tem muita chance de cicatrização. Então, assim, quando a cartilagem ela machuca, dificilmente ela se regenera. Então, a gente teria mais tratamento paliativo do que propriamente um tratamento definitivo para artrose. Legal. Mas tem prevenção? Porque a prevenção sempre vai ser o melhor remédio, né, doutor Enio? A prevenção, sim. A prevenção é o que a gente tem para recomendar. Então, como é que a gente recomenda a prevenção para artrose? Atividade física é o fundamental, com moderação, porque também o excesso de atividade física ele pode até também levar a um desgaste precoce. Então, atividade física com moderação, uso de medicamentos, existem hoje medicamentos que podem retardar o desenvolvimento da artrose, não regenerar o que já foi gasto, mas retardar o desenvolvimento. Existem infiltrações com ácido hialurônico, que a gente chama de viscosuplementação. Então, a gente tem coisas assim que controle de peso, né? Assim, não assim fazer uma apologia de perda de peso, mas assim realmente ajuda, né? O controle de peso ele é muito importante. A gente sabe que a artrose é um tema assim complexo, né, doutor? Porque a maioria da população aí sofre com a artrose e com a idade acaba avançando. Então, essa prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Atividade física e outra, né, doutor? Procurar um profissional qualificado aí, capacitado para orientação médica. Sim. Olha, muito obrigada pela sua participação. De nada. Parabéns, muito viu? obrigado. E gratidão por compartilhar com a gente todo o conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, pessoal. Então, ó, se você conhece alguém que tem artrose ou sofre com essas dores, procura o Dr. Enio, que ele vai poder te auxiliar. Hora da coluna de urologia, com o Dr. Walter Morato. Olá, pessoal. Meu nome é Walter Morato, sou urologista. E hoje estou aqui para dar um recado importante para os papais e para as mamães dos pacientes do sexo masculino. Estou aqui para falar hoje de criptorquidia. Esse nome difícil, criptorquidia, se refere a um quadro no qual os testículos não descem do abdômen para o saquinho escrotal da criança após o nascimento. Os testículos, eles são formados dentro do abdômen durante a vida embrionária. E é importante que eles desçam para o saquinho escrotal da criança para que a temperatura seja ideal e eles trabalhem de maneira adequada. Essa condição é muito mais comum do que a gente pensa. 3% dos meninos que nasceram a termo e até 30% dos prematuros não têm um ou os dois testículos no saquinho escrotal. Por isso, é muito importante que os pais e mães observem essa questão, porque os testículos devem descer com até 6 meses ou 1 ano de vida do paciente. E se isso não acontecer, esses testículos eles passam a estar mais suscetíveis a cânceres de testículo, inclusive, e também outras questões relacionadas à torção e pode também gerar dificuldade na questão da fertilidade na vida adulta desse paciente. O tratamento é realizado através de uma cirurgia chamada orquidopexia. É uma cirurgia em que a gente coloca o testículo na bolsa escrotal do paciente. É muito importante um planejamento cirúrgico anterior, porque esse testículo pode estar localizado tanto no canal inguinal do paciente, quanto dentro do abdômen do paciente. E os acessos para se realizar esses tipos de cirurgia são absolutamente diferentes. A recuperação costuma ser uma recuperação bem tranquila, com pouca sintomatologia, pouca dor no pós-operatório, já que é uma cirurgia pouco invasiva.
Portanto, o recado que fica para os pais e para as mães é de estarem sempre observando essa questão, ou seja, a presença dos 2 testículos dentro da bolsinha escrotal dos pacientes. E a menor dúvida, procurar o pediatra ou o urologista pediátrico para que a situação seja resolvida de maneira mais precoce possível. O Saber Viver fica por aqui, mas você pode conferir ainda mais conteúdos nas nossas redes sociais e no nosso podcast. Pois é, olha o nosso @, programasaberviver.tv. Eu falo sempre, para você de casa não deixar de anotar. Inclusive, pega o celular, já siga a gente por lá, viu? E é nesse canal que você também confere os podcasts todas as terças, às quintas, 19h30. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo sábado. Tchau, tchau.